Olá, tudo bem? Então nesse vídeo a gente vai falar rapidamente sobre o mistério do Natal, já que a gente está se aproximando dessa festividade e o nosso coração já começa a clamar: Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Estamos num tempo propício, o tempo do advento. Então quando a gente já começa a ver as luzes, seja da igreja, seja uma vela acesa na igreja, seja os pisca-piscas que a gente já vai colocando na nossa árvore de Natal, seja no comércio, uma luz espiritual já começa a acender dentro do nosso coração, já começa a desejar o Deus encarnado, o Deus que se faz homem. E por que que Deus, na sua onipotência, no seu poder máximo, se fez homem? Por que que Deus, lá no seu alto do seu saber, da sua inteligência, quis se rebaixar às nossas limitações humanas, sabendo que uma vez teria que entrar no útero de uma virgem, teria que aprender a falar, a andar, a comer, saberia que iria ter que aprender a lidar com dor, entre outras limitações que a gente carrega, com exceção, claro, do pecado original, que nós carregamos essa marca, e Cristo, quando se fez homem, não carregou essa marca. O amor foi a razão principal da encarnação de Deus no meio de nós. Através da encarnação, ele trouxe a salvação. Como João 1,14 vai dizer, Deus se encarnou e o Verbo se fez carne. Deus não é, primeiramente, quando a gente pensa, o poder absoluto. Primeiramente, Deus é amor. Claro que Deus é o poder absoluto. Claro que nas mãos de Deus está todo o poder, toda a razão do nosso existir. Porém, Deus é o amor encarnado através de uma criança. Deus não nos enxerga apenas como criaturas. Deus vai nos enxergar muito mais do que isso. Deus Pai nos enxerga como seu filho. Nós ganhamos o direito de sermos filhos de Deus. Olha que maravilha! Sermos um dia chamados filhos de Deus e fazermos parte da sua família, através da encarnação. Através da encarnação do menino Jesus. Um dia o povo de Deus andava nas trevas, como vai dizer o profeta Isaías. Um dia o povo de Deus andava nas trevas e viu uma luz. E essa luz brilhou. Claramente Isaías, lá no Antigo Testamento, está falando dessa luz. E essa luz que se manifesta é Jesus Cristo. O Jesus encarnado que nós celebramos. Pensemos também que esse Jesus que se encarna em forma de criança, ele não é apenas uma fábula ou um personagem bíblico, mas sim um Deus que existiu, um Deus que caminhou conosco, um Deus que caminhou juntamente com os primeiros discípulos, apóstolos, os primeiros cristãos nas primeiras comunidades. Não tenhamos isso na nossa cabeça, Jesus Cristo é apenas uma fábula, uma invenção da igreja. Não, o Natal é real, Jesus se encarna na noite de Natal, no dia 25, e Jesus se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Jesus, ao vir pequeno, ao vir criança, ele também nos lembra que precisamos acolher muitas vezes as crianças que foram abandonadas
rejeitadas muitas vezes pelos pais, pelos avós, pela família. Então, Jesus se vê em forma de criança para a gente lembrar de todas as crianças, sejam crianças que estão no orfanato, sejam crianças que estão em situações de rua, sejam crianças que às vezes são desprezadas pela sua família, que não sentem esse acolhimento próprio. Quando nós vemos um bebê, por isso que Jesus vem em forma de bebê, primeira coisa que nós pensamos, olha que lindo, olha que fofo, olha, dá até vontade de apertar, muitas vezes vou apertar a bochecha dele, né? Muitas vezes a gente brinca assim. Porque essa beleza nos atrai. E essa era a ideia de Jesus Cristo. Nos atrairmos até Ele. Porém, o que acontece muitas vezes é que o nosso pensamento egoísta, pensamento de ter um consumo desenfreado, sem razão, principalmente nesta época de Natal, muitos de nós estamos somente preocupados com a roupa, com a ceia, não que nós não devemos estar preocupados com essas coisas, mas muitos de nós já esquecemos a razão principal do Natal. O que nos traz, o que nos faz compreender o Natal, o que é o Natal para nós. O Natal tem um sentido mais espiritual, o sentido da encarnação de Deus como Filho de Deus Pai. Ele se encarna e traz a salvação a toda a humanidade. Então que nós possamos verdadeiramente acolhermos o menino Jesus já no presépio, de maneira real. Na noite de Natal, quando nós estivermos em volta com a nossa família, com os nossos amigos, parentes, que nós possamos ter essa coragem de acolher a Jesus. Muitas vezes Jesus é ignorado. Jesus foi ignorado no passado. Muitas pessoas, profetas, fariseus, líderes religiosos, lá no Antigo Testamento, recusaram a Jesus. Até mesmo o seu povo, o povo judeu, muitos deles não reconheceu a Jesus e não reconhece. Porém, hoje, também muitas vezes nós se recusamos a reconhecer a Jesus, reconhecer o seu senhorio, o seu poder, a sua encarnação de um Deus que um dia pisou esse solo, pisou a nossa terra. Então, que o mistério do Natal nos traga isso. Façamos brotar em nós o desejo do acolhimento, do acolher o menino Jesus. Em João 1,12, nós podemos ler: a quantos os receberam, aos que neles creram, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Aquele que acolhe se torna filho de Deus. Então, que Jesus, que se fez pequeno, também nos faça pequeno diante da nossa soberba, diante do nosso orgulho, diante de tudo aquilo que nos faz mal, que nos gera mal. Que nós possamos ser cada dia mais pessoas diferentes, possamos acolher aqueles que sofrem, aquele morador de rua, em situação de rua, aquela pessoa que muitas vezes está desempregada e precisa da nossa ajuda, aquela criança que está no farol vendendo bala, então que nós, ou aquela pessoa, aquele amigo mesmo que precisa ouvir, está com um problema e te procura, que nós possamos acolher essas pessoas, né? Então que o encontro de Jesus não fique unicamente somente em nós, mas que nós também conseguimos expressar essa alegria da encarnação. Possamos ser colaboradores do reino de Deus, que nós possamos
ajudar o reino de Deus a crescer através da encarnação. Perguntei esses dias para os jovens como que surgiu o presépio, ou em que ano surgiu o presépio. E o presépio surgiu mais ou menos em volta do ano 1200 por São Francisco de Assis. São Francisco de Assis queria de uma forma pedagógica ensinar o povo o que era a encarnação de Deus. Então São Francisco juntou os bichinhos lá, juntou o camelinho, juntou a ovelha, juntou o galo, juntou os bonequinhos do rei mago e montou um presépio para que o povo entendesse como que Deus se fez encarnado. Logicamente ele colocou São José, Nossa Senhora. Então que nós possamos se abrir ao reino de Deus e sermos colaboradores da sua graça. Que nós tenhamos a coragem de colaborar com a encarnação e o anúncio da palavra de Deus. Então que Deus nos ajude a ter um santo advento primeiramente, que nós possamos, nesses 4 domingos, mergulharmos no mistério do Natal profundamente, entender o que Deus quer de nós e vivenciar esse mistério da encarnação do Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau.